Boa tarde, pessoal. Então, mais uma vez, hoje nós estamos iniciando a nossas reuniões do segundo semestre 2021, e hoje nós teremos a apresentação, a fala do professor Fábio Augusto Morales, nosso colega da pós-graduação em História, do Departamento de História e também do Labima. Fábio, é com você agora. Microfone. Nessa altura do campeonato, a pessoa ainda fala mutada, é lamentável, né? Mil desculpas, mas agora todo mundo consegue me ouvir, eu acho, né? E ver também a apresentação dos slides. Então, muito obrigado, Eunice, João, todos os colegas que estão aqui, agora também a Samira, né? Pela presença, pelo convite também para falar. Então, é uma alegria imensa, uma honra fazer essa apresentação para o Labima, que ao mesmo tempo é uma provocação para pensar a partir de períodos, né, que a gente não está habituado, né, a partir dos colegas verem aqui uma pesquisa de história antiga, mas principalmente para mim, né, apresentar essa pesquisa para colegas da área de história ambiental e de migrações, que é algo que eu ainda sou neófito, ainda estou palmilhando o campo e preciso fortemente de todas as críticas possíveis. Também fico contente de finalmente apresentar a minha pesquisa para alguns alunos aqui, né, Giovana, João Davi, e quando eu fui professor do seminário de pesquisa, e eles me provocaram, né, falaram assim, bom, eu só criticava a pesquisa deles, e eles falaram assim, e aí, professor, apresenta a sua. E justamente na hora de apresentar a minha, acabou o semestre, uma pena. Então, finalmente, aqui eu me coloco na jaula, né, diante dos leões para discutir problemas que são aqueles com os quais eu venho trabalhando presente nos últimos 2 anos e provavelmente vou continuar trabalhando pelo menos nos próximos 2 anos. O título da minha apresentação é Delos no período helenístico tardio, insularidade, urbanismo e integração. Eu fiz circular, né, pedi para a Eunice, para o João circularem um texto, ainda que com pouco tempo, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler esse texto, né, que toca tangencialmente sobre várias questões que eu pretendo tratar aqui. Então, vamos lá. Essa apresentação, ela tem 3 partes, né? A primeira parte, eu quero discutir o problema da insularidade, né, que é um tema que é bastante importante, obviamente, nos estudos insulares, mas agora também na interface com os estudos urbanos e tem sido incorporado pela história antiga, né, num viés fortemente de história ambiental ou, né, na linhagem europeia continental, a chamada ecologia histórica. Então, eu quero discutir insularidade no contexto deliano, tanto as suas dimensões materiais quanto simbólicas. Segunda parte, eu quero apresentar as linhas gerais dos padrões urbanísticos e modalidades de integração, que, está indo sozinho aqui, que explica a conformação da paisagem urbana da ilha de Delos, né, que é o caso particular que eu venho estudando, e, como conclusão, eu vou para um estudo de caso de 2 espaços específicos em Delos, que são a Ágora dos Italianos e o Templo de Mitrídates, no Santuário dos Deuses da Samotrácia, que foram construídos no finalzinho do período helenístico, na passagem do século II para o século I antes de Cristo, para discutir as dimensões ou uma forma de interação internacional que eu estou nomeando aqui como cidade global. Então, vamos lá. Essa apresentação dialoga principalmente com 4 obras, né, para quem quiser se aprofundar, ao mesmo tempo analisar os fundamentos do que eu estou discutindo aqui, com uma série de problemas, que são o clássico publicado, já é um clássico, né, publicado em 2000 pelo Peregrine Horden e o Nicholas Purcell, são 2 professores de Oxford, sobre uma história mediterrânea que, em certa medida, atualiza as reflexões do Brodel, publicadas lá no Mediterrâneo, e o mundo mediterrâneo na época de Filipe II, na década de 40, o Horden e o Purcell eles vão atualizar essa discussão à luz da montanha de estudos de ecologia histórica, de economia da antiguidade, de história agrária, não só para a antiga, mas também para medieval e a primeira modernidade, né? E apresenta aqui um paradigma conectivista da história mediterrânea, quase como uma metáfora da globalização, né? Eles usam o Mediterrâneo para pensar a globalização e a globalização para pensar o Mediterrâneo pré-moderno.
Uma outra obra fundamental, publicada em 2007, é a chamada Dança das Ilhas, né, The Dance of the Island, da Christi Constantakopoulos, que é uma professora grega sediada na Inglaterra, que discute, né, frontalmente o problema da insularidade como uma categoria para compreender a história das sociedades insulares do Mediterrâneo, em particular do Egeu Meridional, das ilhas chamadas Cíclades. Quando a gente pensa em ilhas gregas, normalmente a gente está se referindo a alguma dessas ilhas das Cíclades. Também Professor, o livro. Professor, o slide. Oi? Passar o slide. Não entendi. Eu ainda estou nesse slide dos livros. A gente não está vendo esse slide, a gente está vendo ainda dimensões materiais e simbólicas. Agora sim. É que eu cliquei no pausar aqui. A pessoa diz que sabe mexer no Zoom, mas quando vai mexer no Zoom, é uma catástrofe. Bom, o terceiro livro é o História Antiga, do Norberto Guarinello, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, que também é uma história do Mediterrâneo centrada no conceito de integração. Foi publicado em 2013, ainda não se discutia propriamente história global da antiguidade ou história antiga global, mas esse livro, me parece, é um dos que faz o diálogo mais interessante entre as perspectivas da história global com a história antiga. No mesmo sentido, um livro contemporâneo, de 2013 também, é o Greeks and Barbarians, do Kostas Vlassopoulos, que usa um paradigma centrado na globalização e na localização para entender a interação cultural entre gregos e não gregos no Mediterrâneo antigo, em particular entre o período arcaico e o início da dominação romana do Oriente Grego. Esses são os 4 livros principais com os quais eu vou dialogar nessa apresentação. Então, qual é o espaço, né, que eu quero tratar aqui? Todo mundo está vendo a mudança no slide, né? Agora estão vendo um mapa do Mediterrâneo? Sim. Uhum. Então, eu vou tratar aqui do Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo como um mar interno que vai conectar 3 continentes, a África, a Ásia Ocidental e a Europa, e que constitui uma unidade geográfica e histórica dentro da sua diversidade. Um argumento fundamental do Horden e do Purcell, no Corrupting Sea, é que a característica unificadora do Mediterrâneo é o fato de que em nenhum outro lugar do mundo há tanta diversidade ecológica quanto no Mediterrâneo, né? Uma mudança de espécies quando você e de biomas quando você muda alguns quilômetros. Eles chegam a fazer algumas afirmações bastante exageradas, mas em algumas regiões é possível atestar isso, em particular em Creta, né? Quando você tem numa mesma imagem, normalmente o espaço em vegetação costeira de praia com a encosta da montanha e um topo nevado, cada região com as suas características particulares de vegetação, de flora e fauna. Então, a gente vai tratar do Mediterrâneo, em particular da porção oriental do Mediterrâneo, articulada por essa região aqui, né, um segmento do Mediterrâneo, que é o Mar Egeu. Quando a gente olha o Mediterrâneo, né, ele é uma região riquíssima culturalmente, com uma diversidade populacional gigantesca, e isso hoje, né, mas também na antiguidade. Esse mapa ele é bastante interessante porque ele mostra os assentamentos que existiam no Mediterrâneo antigo e no Mar Negro na antiguidade a partir do processo de colonização grega e fenícia, né, e algumas cidades etruscas aqui que são esses pontinhos, esses quadradinhos cinzentos. Então tudo que é vermelho aqui são ocupações gregas. Isso ainda é muito pouco, né, que são conhecidas hoje. Totalizam 1.030 cidades gregas na antiguidade. A gente só ouve falar de Atenas e Esparta, mas existiam pelo menos 1.030 cidades que são documentadas em conjuntos epigráficos, as inscrições ou mencionadas nos textos. Mais algumas dezenas de colônias fenícias, que são essas cidades aqui amarelinhas, no norte da África, a porção ocidental e sul da Península Ibérica, também na Sardenha, e diversas outras cidades autóctones, como os etruscos, como os berberes, as populações do Egito, que aqui estão representadas apenas como colônias, e por aí vai. Ou seja, é um território bastante densamente ocupado desde a antiguidade, em particular a partir do início da Idade do Ferro, a partir de 1200 a.C., quando a urbanização de todo o Mediterrâneo
primeiro sob fenícios, depois sob gregos, se intensifica. Eu quero tratar aqui com mais detalhe do Mar Egeu. Então, esse é o Egeu, repleto de ilhas, e é o coração da comunidade das cidades gregas. Aqui no mapa vocês conseguem reconhecer onde está Atenas, Megra, Argos, Esparta, aqui no Peloponeso, que são as cidades mais conhecidas. Também Mileto, na Ásia Menor, Halicarnasso, a cidade de Heródoto, por aí vai. Eu vou tratar de Delos, que é uma ilhazinha de nada aqui no centro do Mar Egeu. Então, essa aqui é uma fotografia linda do Mar Egeu, né? Uma fotografia da NASA, e se vocês forçarem bem os olhos, vocês vão enxergar um pontinho aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse também? Eu acho que sim, né? Vocês vão ver um pontinho aqui, que é a pequenina ilha de Delos. Existem ilhas bem maiores, né? Lemnos, Andros, Tinos, Paros, Mykonos, aqui está a famosa Mykonos, e Delos é uma ilhazinha de nada. Ó, essa é Mykonos, aqui é Renéia, e essa faixinha de terra aqui é Delos. Não obstante, Delos era considerada o centro das Cíclades e uma das cidades gregas mais importantes da antiguidade. Eu quero tratar os porquês disso. Os porquês disso estão ligados à configuração da insularidade deliana. Insularidade aqui compreendida como a articulação dos diversos atributos que tornam Delos uma ilha e que articulam Delos com o espaço externo. O primeiro ponto que a gente tem que considerar para pensar a materialidade da insularidade deliana é a história tectônica da região, que é uma das mais agitadas do mundo. Aqui no Mar Egeu se encontram, né, colidem, a placa tectônica da África e a placa tectônica anatólica, e há também um debate se há propriamente uma placa tectônica do Egeu no meio dessa colisão. Isso gera um relevo aqui apinhado de ilhas de origem vulcânica, o que se manifesta também na formação geológica dos vários territórios. Em alguns momentos, há esse movimento transformante, né, de deslize paralelo entre a placa árabe e a placa anatólica, mas tudo isso aqui se concentra no Mar Egeu, formando o famoso relevo recortado e acidentado do mundo balcânico. A quantidade de terremotos é enorme ao longo de todo o ano, né? Da última vez que eu estive lá, eu peguei um terremoto fraco, mas que foi suficiente para assustar um brasileiro que nunca viveu um terremoto, né? Todo mundo saiu correndo da biblioteca porque tudo balançou, o livro caiu, foi para o meio da rua, e os gregos rindo dos estrangeiros que estavam com o olho arregalado, né? Mas ao longo do ano acontecem dezenas de pequenos terremotos, ou um ou outro de proporções maiores, ainda que sem grandes destruições. Há uma série de vulcões na região. Na antiguidade, alguns vulcões extremamente ativos geraram destruições, né, como o vulcão de Tera, entre outros, né? Em grande medida é usado para explicar o colapso da civilização minoica em Creta. Essa configuração, né, de colisão de duas grandes placas tectônicas formam a geologia da região de um jeito bastante particular, né? A maior parte das rochas desse território são rochas metamórficas, né, e que compõem a maioria das ilhas, em particular o granito, o mármore e a gneiss, também xisto, é bastante recorrente. Uma outra rocha sedimentar se encontra também na região, né, em particular o calcário, que era muito usado para construção civil, e uma série de rochas ígneas, em particular o granito, né? O granito é a principal rocha ígnea que compõe esses territórios. Então, vocês estão vendo aqui as Cíclades, né, bastante ricas em mármore e xisto, né? Dos mármores mais célebres da antiguidade vinham de Paros e de Naxos, o continente aqui com várias regiões verdinhas de granito. A ilha de Delos, em particular, né, ela tem essa composição, a sua esmagadora maioria ela é formada por rochas de granito, então tem uma série de afloramentos de granito por toda a ilha, com uma rocha ígnea, e duas rochas metamórficas principais, que são a gneiss, ou gnese, e o mármore. Só que ainda, né, o mármore, principalmente, que está aqui no mapa, essas linhas brancas, embaixo do teatro de Delos, em muito menor quantidade, né? E mesmo o mármore deliano, ele não é da mesma qualidade
que os mármores de Atenas ou de Naxos e Paros. Aqui tem um mapa com os principais territórios em que foram encontradas jazidas de mineração, tanto de granito, quanto de gneiss, quanto mármore em Delos, né, em alguns pontos que têm vestígios arqueológicos da exploração mineradora. Aqui alguns exemplos, esse é um afloramento de granito em Delos, né, tem por toda a ilha, como ilha vulcânica, isso é recorrente nas várias outras ilhas Cíclades, ainda que as outras possam ser mais ricas em mármore. Aqui é um exemplo, eu não consegui nenhuma foto de jazida de gneiss, mas ela é muito utilizada para cobrir os terrenos, para fazer pavimento na ilha de Delos. Então, essas placas de gneiss são encontradas em todo o território urbano na antiguidade. E aqui é uma fotografia de uma pequena jazida de mármore na costa de Delos, que não era a principal serviu também de base para a construção do teatro de Delos, né? Então, depois ela foi retirada do uso social para sustentar o teatro. Essa pobreza de Delos em recursos minerais, principalmente em mármore, fez com que Delos fosse um grande centro importador do mármore de outras regiões, em particular de Naxos e de Paros, que eram celebrados em toda a antiguidade, mas também, eventualmente, ligado à história política, o mármore de Atenas, especialmente o mármore pentélico, que é o mármore branco. Atenas exportava dois tipos de mármore, que era o branco pentélico e o mármore do Monte Meto, que é um mármore mais azulado. Em Atenas mesmo, as construções eram feitas dos dois mármores. Aqui alguns exemplos, né? Uma jazida do mármore de Paros, do mármore de Naxos e do Monte Pentélico. Os gregos davam preferência ao mármore branco ou mais claro para suas construções, eventualmente pintavam sobre esse mármore branco. Alguns templos eram super coloridos, verde e rosa, uma coisa quase estação primeira de Mangueira dos santuários gregos. Outro elemento que é fundamental para a gente pensar o Egeu diz respeito à visibilidade da navegação. A navegação no Mediterrâneo não era simples, mas o mar Egeu apresentava alguns incentivos, né, algumas facilidades, em particular do ponto de vista da visibilidade. Isso aqui é um mapa indicando a visibilidade da terra a partir do mar, quando você está no mar. Então, todos esses pontos mais escuros do mapa, aqui na cor preta, indicam territórios que, se você estiver navegando nessas áreas pretas, você não consegue ver terra. Vocês podem perceber que as áreas de menor visibilidade estão no sul do Mediterrâneo, justamente porque o relevo do sul do Mediterrâneo tem terras baixas. Aqui é a região do Vale do Nilo, de Alexandria, da Cirenaica, né, atual Tunísia, Líbia, Egito, em que as terras são baixas e demora, você tem que chegar bem perto para você conseguir ver terra. O norte do Mediterrâneo, por outro lado, né, justamente pela atividade tectônica, apresenta uma série de territórios que são mais altos e você enxerga de longe. O mar Egeu, em particular, ele é muito visível, porque aonde você estiver nele, você vai ver alguma terra, você vai ver alguma ilha. Então, é praticamente impossível, num dia de sol, né, sem tempestade, navegar no mar Egeu e não ver nenhuma ilha ao longo do caminho. Isso dá a impressão, né, a sensação de que era muito simples navegar no mar Egeu, já que se acontece alguma coisa, você vai para uma ilha. Mas justamente em função da atividade tectônica, o relevo submarino é bastante irregular. Então você tem que saber muito bem por onde você vai navegar, porque você pode acabar quebrando a base do seu navio, né, pela irregularidade do relevo submarino. Isso manifesta inclusive no Porto de Delos. Isso daqui é um perfil feito por arqueologia subaquática em Delos, né, no porto, e dá para ver que ele não é absolutamente regular, né? Tem algumas elevações desse relevo mesmo embaixo d'água. Isso daqui é um mapinha dos fluxos de água, né, e padrões de navegação na superfície do mar, né? As correntes marítimas do Mediterrâneo já é um assunto bem complexo, né? Tem uma série de caminhos aqui, mas esse daqui é na superfície do mar, apontando essa estrutura em sentido horário, né, que faz sentido para o hemisfério norte de navegação, né, e Delos está aqui nesse meinho. Isso também parece que é muito simples, mas é complexificado quando a gente considera o sistema dos ventos do Mediterrâneo, em particular do mar Egeu, quando no inverno é impossível navegar,
né, o inverno ligado ao clima mediterrâneo, né, são invernos frios e úmidos, com uma série de ciclones e tempestades. Então, é impossível navegar no inverno, o Mediterrâneo está fechado, exceto para os mais aventureiros na antiguidade. Isso, inclusive, aumentava o valor dos produtos que eram comercializados no inverno. No verão, né, que era sempre, a partir do clima mediterrâneo, quente e seco, a pequena quantidade de chuvas permitia uma navegação mais segura, exceto nos dias dos chamados ventos etésios. Isso é algo que o Brodel explora bastante lá no Mediterrâneo, que são esses ventos que vêm do norte do Mar Egeu, né? Tem tanto um caminho dos ventos etésios que vem dos Balcãs quanto da Anatólia, eles confluem aqui para o Mar Egeu, e daí num dia de sol, tá tudo bem, tá tudo organizado, você está navegando feliz, de repente vem uma ventania que você não consegue mais navegar e tem que aportar desesperadamente numa ilha. É o paralelo do famoso vento sul de Santa Catarina, lá no Mediterrâneo. E isso mesmo hoje, né? Da última vez, a única vez que eu fui para Delos, a gente pegou um navio gigante, né? Para Mykonos, e de Mykonos a gente tinha que pegar alguns barcos motorizados mesmo para Delos, para ficar lá, e não deu, né? Era um dia de sol, sem chuva, mas os ventos etésios ainda hoje impedem a navegação de uma ilha para outra, né? Alguns estreitos são intransponíveis durante, né, a vigência desses ventos etésios, e no inverno, em particular, tem uma série de regiões de formação de ciclones e anticiclones no Mar Egeu, ou seja, o Mar Egeu é bom para navegar porque ele tem visibilidade e as correntes são bem conhecidas. No entanto, ele é bastante perigoso do ponto de vista do sistema dos ventos e do relevo submarino. Isso cria, né, isso tudo em síntese, cria algumas condições materiais para o modo como os delianos vão experimentar a sua insularidade, que são uma pobreza nos recursos minerais e hídricos, né? Delos tem pouco mármore, não tem metais preciosos, tem algumas ilhas vizinhas, como Sífinos, que é riquíssima em ouro, né? Ou ilhas que são ricas em obsidiana, que eram uma rocha cujas lascas eram usadas para fazer faca desde o período pré-histórico, mas e também tem pouca água, né? Delos tem apenas um rio intermitente, só funciona no inverno, no verão é seca total, eles dependem do armazenamento de água. Isso tudo cria uma pobreza extraordinária de Delos. A navegação também, ela apresenta alguns riscos. Apesar da alta visibilidade, há uma irregularidade intensa do relevo submarino e uma completa imprevisibilidade meteorológica. Então, é sempre uma loteria navegar nas Cíclades, em particular, mesmo para chegar lá em Delos. No entanto, e relacionada a essa insularidade material, ocorre na antiguidade a formação de uma insularidade simbólica muito particular para Delos, que tem a ver com a religiosidade grega e o mito do nascimento de Apolo. Esse mito, que é conhecido a partir do hino homérico Apolo, do hino a Delos de Calígma, que foi objeto da IC da Pamela, que está aqui na reunião, ele conta a história de como o deus Apolo nasceu a partir dos conflitos da sucessão olímpica, né? Então, Zeus é o rei dos deuses, o rei do universo, depois de ter aprisionado seu próprio pai, Cronos. Ele tem filhos com a sua esposa legítima, Hera, mas tem filhos também com várias outras deusas imortais. Isso sempre gera o risco da sucessão, né? Ou seja, quem será o sucessor do trono de Zeus? Um filho legítimo com Hera ou os filhos ilegítimos com as outras deusas? E filho com outra deusa, era particularmente ameaçador, porque ia ser um deus, não ia ser um herói com as suas aventuras aí junto aos mortais. Esse foi o caso da união de Zeus com Leto, que gerou os dois gêmeos, Apolo e Ártemis, que no momento do nascimento, quando Leto, né, estava pronta para dar luz aos deuses, Hera, tentando impedir a formação de alternativas aos seus filhos na sucessão do trono, né, e normalmente a narrativa alterna entre uma preocupação política e uma caracterização psicológica de Hera ciumenta e irascível contra as amantes de Zeus, mas Hera impede que a deusa do parto vá até Leto para ela conseguir dar a luz aos deuses. Então Leto fica sofrendo e procurando algum lugar onde que ela pudesse parar
para dar à luz. E todos os lugares em que Leto ia, todas as ilhas, todas as cidades, as próprias cidades respondiam que Leto não podia ficar lá, porque se elas abrigassem Leto, elas iam atrair a ira de Hera. Então, com medo da esposa de Zeus, as ilhas e cidades e regiões não acolhiam Leto, exceto Delos. Delos era uma deusa que foi assediada por Zeus, recusou Zeus, foi transformada numa ilha flutuante e estava lá vagando pelo Mediterrâneo. Leto e Delos, que já tinha esse crédito acumulado de ter recusado Zeus, ela acolhe Leto, mas o único medo de Delos, da ilha deusa Delos, é que nasça um deus muito forte e dê um chute nela e ela vire do avesso, né, e fique completamente segurada. Então, Leto faz esse acordo com Delos, que se a ilha de Delos for, né, aceitar ser o espaço do nascimento de Apolo, ela será cultuada, ela será sede do principal santuário de Apolo e receberá presentes de todos os gregos querendo cultuar Apolo. Né? Isso está literalmente no poema, né, no hino homérico a Apolo, e eu destaco aqui a passagem da promessa de Leto. Diz aqui: Delos, provera quereres tornar-te um assento a meu filho, a Febo Apolo, e também construir-lhe um riquíssimo templo, pois nenhum outro jamais vai tomar-te, nem tu ignoras. Creio que não vais tornar-te bom pasto de bois e de ovelhas, nem portarás muitos grãos, ou farás germinar muitas plantas. Se para Apolo, que atua de longe, ele é o flecheiro, né? Apolo, como ele atira flechas, ele atua de longe e ele vê o futuro. Fizeres um templo, todos os seres humanos irão conduzir hecatombes, hecatombe é o sacrifício de 100 bois ao mesmo tempo, aglomerando-se aqui. Para sempre fumaça incessante vai levantar-se da vila e darás alimento a teu povo, vindo da mão de estrangeiros, porque não é rico o teu solo. Esse é um mito fundador da pobreza deliana e do caráter de Delos como ilha dependente de Apolo e do culto de Apolo. É isso que Delos receberia ao acolher Leto, receberia as oferendas de todos os gregos. Isso constitui uma imagem que é um topos, né, um lugar comum literário, que constitui os delianos como espécie de parasitas do deus, no sentido positivo. Né? Os delianos são apresentados como parasitas, às vezes até como insetos, que dependem do santuário de Apolo. E as Cíclades, quando Delos é fixada no solo, elas são representadas como um coro de virgens ou mênades cantoras, reforçando o Festival de Apolo. Isso cria a imagem da centralidade de Delos nas Cíclades. Delos não era centro, coisa nenhuma, não ficava nem no centro do Egeu, nem nas Cíclades, mas era um centro simbólico importante ligado a esse mito de fundação. Essa insularidade religiosa, ela se manifesta e ela tem consequências tanto nos padrões urbanísticos quanto nas modalidades de integração. Então, aqui uma imagem de Delos a partir do Google Maps, né, inclinado, e eu destaco que apenas essa região ao centro e ao norte da ilha que teve ocupação urbana. Delos era muito pobre em recursos hídricos, minerais, o solo também não era particularmente fértil, e muito da agricultura e criação de Delos dependia da ilha do lado aqui, que é Renéia. Essa aqui é uma planta feita pela Escola Francesa de Atenas, eles escavam em Delos desde 1876, né? A cidade foi inteiramente escavada, entre o século XIX e XX ela foi destruída pelos arqueólogos, né, que reviraram todas as camadas arqueológicas, destruíram boa parte da estratigrafia da cidade, atrás de estátuas, monumentos, inscrições, né? Ainda hoje tem poucos, mesmo hoje, né, tem poucos territórios que é possível fazer a parede, estabelecer estratigrafia específica de Delos, mas aqui, mais escurinho, vocês conseguem ver as várias regiões de construções, né, que tem vestígios arquitetônicos. Aqui uma ampliação dessa área urbana, e eu destaco algumas regiões que são mais importantes. Primeiro, a região do Santuário de Apolo, que é onde se estrutura a cidade, é o coração justamente dessa centralidade no campo religioso. A região do Porto do Teatro, que provavelmente era a região mais antiga de ocupação urbana da ilha, já no final do período arcaico, ao longo do período clássico. A região da encosta do Cinto, que vai ser ocupada por vários santuários
No período helenístico, e também tem o primeiro santuário da ilha, que é o Heraion, que é objeto de projetos conduzidos por brasileiros, a professora Raiganushi Saria do MAI USP e o Gilberto Francisco da Unifesp, são responsáveis pela escavação e publicação dos materiais no Heraion de Delos, que está aqui na encosta do Monte Cinto. Um distrito novo, que surgiu no período helenístico tardio, que é o bairro do Escardana, a região do Lago Sagrado, Lago de Apolo, onde estava, né, onde está hoje uma palmeira, que é associada ao local onde Leto repousou para dar luz a Apolo. Um outro distrito novo, que é o distrito do Estádio, e a região aqui ao sul da ilha, que tem uma concentração de lojas de frente para o mar, né, tavernas e espaços de reabastecimento dos navios, e também mais ao sul, que não está marcado aqui, a chamada Maison de Fourny, está aqui, região de Fourny. Essa aqui é uma fotografia do centro urbano de Delos, do topo do Monte Cinto, né, olhando Delos aqui, e essa é a ilha de Renéia, que era usada, né, também para agricultura, até como necrópole de Delos. Delos a longa duração, né, é importante a gente ter aqui alguns parâmetros para situar o período helenístico dentro de uma longa história de construção de centralidades. O primeiro período, o período geométrico, né, corresponde entre 900 e 700 a.C., é o período de formação da polis. É dessa época a construção do Heraion, o santuário de Hera, associado aos rituais de casamento e fertilidade, e possivelmente dos primeiros templos dedicados a Apolo, lá na parte baixa da cidade. Durante o início do período arcaico, entre o século VII e VI a.C., Delos se transforma em santuário regional das Cíclades. Eu vou dar já exemplos disso, né? As várias ilhas começam a fazer oferendas, dar presentes para Delos, constituindo Delos como um centro regional. Possivelmente, em função da organização desse santuário, dessa centralidade regional, é que vem o mito de que Apolo nasceu em Delos. Existiam templos de Apolo em várias cidades gregas, mas Delos é escolhida pelas Cíclades como sendo o local principal. É muito difícil datar a origem de um mito e mesmo a sua circulação na versão textual, mas eu aposto que primeiro vem o espaço e depois a religião para explicar esses fenômenos. No final do período arcaico, aqui no período que a gente chama de arcaico tardio, ao longo do século VI e início do século V a.C., Delos passa a ser disputada por duas grandes potências que querem dominar o mar Egeu inteiro. Uma potência Atenas e a outra potência Samos, uma ilha próxima da Ásia Menor. Por que Delos é o objeto? Na medida em que Delos é um centro regional que se estrutura ao redor do santuário de Apolo, quem tiver hegemonia sobre Delos, automaticamente, por tabela, vai ter hegemonia sobre as ilhas que se reconhecem a partir do santuário de Delos. Então, Atenas e Samos, os tiranos que governavam Atenas e Samos na época, começam a disputar para ver quem vai fazer mais oferendas e benefícios a Delos. Então, o tirano de Samos, Polícrates, por exemplo, ele dá a ilha de Renéia inteira para os delianos. Psístrato constrói templos monumentais de Apolo em Delos, né, para tentar estabelecer essa hegemonia. A disputa é vencida, como se sabe, por Atenas. E Atenas vai estabelecer a sua hegemonia sobre todas as Cíclades e quase todo o mar Egeu para se opor depois a Corinto e a Esparta, né, no chamado Primeiro e Segundo Império Ateniense. O período clássico é o que a gente chama de primeira dominação ateniense sobre Delos. Os atenienses vão construir os santuários, construir os templos e vão administrar a cidade. Num primeiro momento, o centro do Império Ateniense é Delos, daí isso é chamado de Liga de Delos, é lá que eles guardavam o tesouro dos tributos da Liga, mas depois eles levam esse tesouro para a Acrópole de Atenas e vão fazer o que querem. Delos é apenas um centro simbólico. No final do período clássico, em que Atenas é derrotada pela Macedônia, perde quase todo o seu exército e a sua frota, Delos passa por um período de independência em que duas grandes potências vão disputar a hegemonia sobre Delos, que são os reinos helenísticos, da Macedônia, dos Antigônidas, da dinastia Antigônida, e o Egito, da dinastia Ptolomaica.
e eles também vão disputar para ver quem dá mais presentes para Delos e assim ter uma liderança moral, algo, né, que a gente chama de soft power. A Maria de Fátima aqui também orientei uma IC sobre essa categoria ligada à política ptolomaica, constitui essa forma de um poder leve, um poder mais sutil de liderança cultural por meio de manifestações de generosidade. Essa manifestação de generosidade é o que forma na antiguidade o que a gente chama de evergetismo, a prática de fazer boas obras para comunidades cívicas. Seja um rei, seja alguém muito rico, se dá um presente para uma comunidade e recebe o agradecimento na forma de estátua, de inscrição, nos casos mais extremos até na forma de culto. Isso constitui o que a gente chama de evergetismo, essa troca de presentes por honras e agradecimentos. Quem vence a disputa é o Egito. O Egito vai, né, se tornar uma grande referência no século III, até que acontece a grande ruptura no período helenístico tardio. Em 167 a.C., Roma está se expandindo pelo Mediterrâneo Oriental, já é incontestavelmente a maior potência, ainda que existissem ainda outros poderes postulantes ao cargo de hegemonia mediterrânea, mas Roma era o poder mais importante, mais influente, vencia as maiores batalhas contra os maiores inimigos. Roma resolve dar de presente a ilha de Delos para os atenienses, sob uma condição, que Delos se constituísse como um porto livre, como um porto franco, isento de taxas de navegação e comércio, né, justamente de comércio portuário. Com isso, a população que morava em Delos vai ser expulsa da ilha e eles vão se expandir, vão se espalhar pelas cidades do Mediterrâneo, sendo acolhidos por várias cidades diferentes. Os atenienses passam a administrar a cidade por meio de uma colônia, que é chamada Clerúquia, e vai ter uma administração própria em Delos, sempre por gente indicada pela democracia ateniense, pela Assembleia, para ocupar os diferentes cargos, e os comerciantes começam a afluir para Delos atrás dessa isenção de impostos. Isso acontece em 167. Em 146, a cidade de Corinto, que era um dos maiores centros comerciais do Mediterrâneo, é destruída, né, reduzida a ruínas pelo Império Romano, né, numa missão punitiva em relação à Liga Aqueia. Com a destruição de Corinto, Delos passa a ser o grande polo comercial do Mediterrâneo Oriental e mercadores da Itália, da Síria, da Fenícia, do Egito, da Anatólia, do Mar Negro, todo mundo vai montar uma colônia, vai ter uma base em Delos. A cidade cresce, né, chega a um número de cerca de 1.200 cidadãos homens, e daí a gente imagina uma cidade, né, uma população que varia, né, de 8 a 12 mil pessoas, incluindo aqui as famílias, os escravos, todos os não cidadãos, e é o período de maior crescimento da cidade em todo o seu período, né, em toda a sua história. Isso é visível particularmente na história do Santuário de Apolo, né? Essa daqui é uma fotografia do estado atual do Santuário de Apolo. Aqui vocês veem os templos, os grandes templos de Apolo, que são bem pequenos em comparação a outros templos de outras regiões gregas, as ruínas dos tesouros nos edifícios usados para abrigar oferendas, e das várias estoas, que são esses edifícios aqui mais longos que margeiam e emolduram o santuário. Assim era o Santuário de Apolo ainda no período arcaico inicial, né, com esse chamado Oikos dos Naxianos, foi um presente da ilha de Naxos, que possivelmente é o primeiro templo de Apolo. Aí havia do lado de fora uma estátua colossal de Apolo, feito em mármore de Naxos, e aqui outros pequenos edifícios que não são bem identificados. No final do período arcaico, ocorrem as primeiras construções ligadas a Atenas e Samos, e Naxos continua construindo aqui no santuário. Ao final do período arcaico, mais construções aparecem no santuário de Apolo, em particular esse templo 11 aqui, que é o primeiro templo de Apolo construído por atenienses, a cargo de Psístrato. No período de dominação ateniense, o santuário, né, a quantidade de edifícios é multiplicada, são construídos novos 2 templos dedicados a Apolo, né? O templo 13 ele não foi terminado, né, nem no período helenístico, construído pelos atenienses, mais santuários e mais tesouros
aqui ao redor, e o templo, né, o santuário inteiro cresce, né? Durante a dominação ateniense, o santuário de Apolo ele cresceu também por conta dos investimentos de Atenas na ilha. No início do período helenístico, são construídos novos monumentos, em particular esse aqui, que é o Neórion, que é um grande monumento em forma de navio, existia também na Samotrácia, em outras regiões, que é um presente macedônico para Delos. Por volta de 250, no período helenístico inicial, ocorre a construção de novas estoas, essa aqui é a estoa de Antígono III, rei da Macedônia. E aqui, por volta de 100, é a época da segunda dominação ateniense, o período em que Delos foi transformado em Porto Livre, com a construção nem tanto de novos edifícios, mas de uma quantidade imensa de monumentos, que são bases de estátua, né, algumas estátuas equestres, outras plenas dos indivíduos fazendo alguma pose, com as inscrições comemorativas, dedicatórias daquele monumento por todo o santuário, em particular essa região aqui. No final da história, essa é provavelmente a paisagem de quem entrava no santuário no período helenístico tardio, que é esse período de maior crescimento da cidade. Uma série de estátuas vinculadas ou não a edifícios. Aqui uma imagem, né, uma reconstituição 3D dos arqueólogos franceses de como deveria ser o santuário de Apolo, né, com a entrada monumental, aqui ao sul, né, que dava acesso. Tinham 2 estoas construídas por reis helenísticos, dava acesso ao Propileu, essa porta de entrada, que por sua vez dava acesso a uma praça com os 3 templos de Apolo, os tesouros, o Neórion, e aqui um santuário de Ártemis, né, a irmã gêmea de Apolo. E, claro, né, apinhado de cidade, de residências e outros espaços mais amplos, como a Ágora dos Italianos, a Sala Hipostila, ao redor do santuário. Agora eu encaminho, né, para o final, né, analisando 2 estudos de caso, 2 espaços particulares construídos nessa fase final da história deliana, que é o período helenístico tardio. E por que eu falo claramente que é a fase final? Delos se tornou uma grande metrópole mediterrânea entre 167 e 69 a.C. Entre 89 e 69, Delos vai ser alvo da ação militar dos generais que lutavam as chamadas guerras mitridáticas, entre o Império Romano e o Reino do Ponto, que era um reino que ficava ao sul do Mar Negro, governado pela dinastia dos Mitridáticas, né? Em particular o rei Mitrídates. Foi um dos grandes últimos oponentes ao imperialismo romano, né, a partir lá do Mar Negro, e o palco militar vão ser as cidades gregas. 2 cidades gregas em particular vão ser completamente destruídas, que são Delos e Atenas. As 2 sofrem enormes invasões. Em 89 e 88, Atenas é invadida pelos romanos e é destruída, né? Plutarco fala que a Ágora ficou banhada de sangue, né? Tão intenso foi o massacre gerado pelo general romano Sulla, e Delos foi atacada pelas tropas de Mitrídates. Delos ficou do lado de Roma, Atenas ficou do lado de Mitrídates, e as 2 cidades perderam, as 2 cidades foram destruídas. Atenas conseguiu se reerguer com muito financiamento romano, né, até por uma espécie de má consciência, mas Delos nunca mais foi a metrópole. E durante o período do Império Romano, Delos passou a ser sinônimo de solidão, né? O topos dos parasitas do deus deu lugar à solidão. Não que a ilha tenha sido abandonada, mas porque a pequeníssima população de Delos contrastava com a quantidade enorme de ruínas. Essa é uma ideia do principal arqueólogo francês do século XX, que trabalhou em Delos, que é o Philippe Brunot. Bom, como interpretar isso, né? Há, de fato, um crescimento urbano durante a segunda dominação ateniense, derivado do fato de Delos se transformar num centro comercial. Delos já era um centro religioso fundamental, é o santuário que comemorava o nascimento de Apolo, com um festival anual que recebeu oferendas do mundo grego inteiro. Era um centro imperial importante, não por Delos ter ela própria força militar, mas por ser um ponto de referência importante para os impérios que tentavam disputar a hegemonia no Mar Egeu. Constitui uma espécie de semi-periferia do ponto de vista imperial. E centro comercial não tinha lá grande importância, mas passa a ter quando se transforma em Porto Livre.
Manifestações disso são o crescimento da malha urbana e dos bairros residenciais, né, e apinhados de tavernas, como no distrito do Teatro, que era o mais antigo e apresenta aqui um traçado mais irregular, e os novos distritos ao norte, o Escardana, aqui com um traçado mais regular, que indica essa temporalidade mais recente da sua construção, e o mesmo se observa aqui no distrito do Estádio, na região nordeste da ilha. Então, distritos novos são construídos e distritos antigos são ampliados. E 2 novos espaços são construídos, né, que eu quero dar mais destaque. Essa daqui é a chamada Ágora dos Italianos. Não é propriamente uma ágora, né, uma praça público-mercantil política, é mais provavelmente uma espécie de clube étnico da colônia italiana que vivia em Delos. Isso daqui é uma fotografia com Google Maps. Isso aqui é a planta a partir das escavações francesas. Então, é um espaço enorme, ele tem 8.000 metros, um pouquinho mais de 8.000 metros quadrados. Ao longo das paredes e das bases de estátua encontradas nessa ágora, foram encontradas 47 inscrições, integrais ou fragmentadas. O que é interessante é que elas apresentam diferentes línguas. São 30 inscrições em grego, 9 inscrições em latim, 8 inscrições em grego e latim. O mesmo texto está traduzido. Por quê? A colônia italiana estava numa cidade grega, né, e tinha que se comunicar também com os gregos. E boa parte dos italianos que estavam lá eram gregos que viviam na Itália, né, em cidades gregas como Nápoles e Siracusa, né, as cidades do sul da Itália e da Sicília. Ao longo de toda a Ágora dos Italianos, né, ela é um pórtico, essa parte aqui ela é coberta com um pátio central que possivelmente abrigava um jardim. Existem 7 exedras, que são essas estruturas aqui côncavas na parede e que serviam para sentar, para dar uma descansadinha e também para ver uma série de estátuas que ficavam dispostas lá. Existem no total 9 nichos de estátuas incrustados na parede, nessas exedras ou não, mas, né, possivelmente existiam mais de 20 estátuas espalhadas por esse território. Na região noroeste existe um complexo para banho, né, uma terma aqui com 2 estruturas circulares, né, que era considerado de luxo para a época, que tem paralelo em Pompeia, aqui para o século I a.C. 2 latrinas importantes, né, que dizem respeito à organização desse espaço como uma espécie de centro cívico-comunitário da comunidade italiana, e o enorme pátio aqui de um pouquinho mais de 3.400 metros quadrados, essa região central. Um outro espaço que é bastante... Não, antes de ir para o outro espaço, né, como me parece que a gente pode interpretar esse espaço particular pensando em questões ligadas à integração e à história global. A Ágora dos Italianos se articula, em primeiro lugar, com o campo Políade, né, com um mundo ou sistema que articulava Delos a Atenas, que administrava a ilha. Para você construir a Ágora dos Italianos, era preciso ter autorização da polis, e as inscrições também homenageavam membros da polis de Atenas. A Ágora dos Italianos era uma espécie de micropolis para a administração da vida da própria colônia de italianos em Delos, que depois dos atenienses era a maior colônia, né, muito maior do que a colônia de fenícios e de egípcios, as outras na sequência. A Ágora dos Italianos também só se entende a partir da articulação de um campo imperial centrado em Roma. Por que os italianos são a maior colônia em Delos? Isso é uma manifestação da expansão romana e é muito lucrativo você ser um mercador que fala a mesma língua e tem laços sociais com a cidade que está acabando com a pirataria, que está fazendo guerras para todo lado, e você pode financiar tanto essa atividade militar quanto abastecer a cidade de Roma por conta dos seus contatos, se você estiver no Mediterrâneo Oriental. Isso se articula ao campo comercial, né? Os mercadores de Delos e tamanho da colônia, elas se aproveitam da centralidade de Delos no período no Mediterrâneo Oriental por conta da criação do Porto Livre, a partir da dominação romana e entrega de Delos a Atenas. Então, Delos é um porto livre, os romanos destruíram Corinto, né, prejudicaram profundamente um outro centro comercial importante, que era a ilha de Rhodes, então todo mundo vai para Delos. E assim, Delos se torna, né, ou reforça o seu caráter de campo, de centro do campo evergético,
Porque se todos os comerciantes estão lá, migrantes de várias etnias estão em Delos, você ser homenageado em Delos é algo que que vai te garantir uma audiência extraordinária. Então, evergetas procuram Delos para dar também os seus presentes e tem o seu nome inscrito nas bases de estátuas, o seu rosto esculpido nas estátuas, nos relevos e por aí vai. Um outro espaço muito particular é o Templo de Mitrídates, né? Então aqui voltamos no geral, esse daqui é o mapa do Mar Egeu. Tem aqui Delos, maior. Dentro de Delos existe o Vale do Rio Inopos, que vai do Monte Cinto até o Santuário de Apolo. Aqui é a região desse vale, e eu destaco uma parte específica do vale, que é o Santuário dos Deuses da Samotrácia, chamado Samothrakeion, que é a fotografia do estado atual das ruínas, né? Ele tem 2 níveis, tem um terraço superior e um terraço inferior, e ele foi dedicado ao culto de mistérios, né, que envolvia a iniciação dos deuses da Samotrácia. Os deuses da Samotrácia eram deuses não gregos, que no período helenístico foram intensamente cultuados pelos gregos e associados aos 2 filhos de Zeus, Castor e Pólux, que são chamados Dioscoroi, ou Dioscoros. Então a gente não sabe direito como que era o culto de iniciação, quem foi iniciado não podia falar para os outros o que acontecia durante esse ritual. Aqui as duas imagens do escavador, do Chapoutier, que foi o escavador francês da região. Ele fez a planta aqui com uma estoa onde provavelmente aconteciam os banquetes e atividades misteriosas, secretas do culto. E aqui um pequeno templo que foi construído em 102 a.C., dedicado ao rei Mitrídates do Ponto, do Mar Negro, que é esse edifício aqui à direita. A gente conhece esse edifício pela inscrição dedicatória, né? Tem lá na arquitrave, na entrada do edifício, tem esse texto. Sacerdote Elianax, filho de Asclepiodoro, de Atenas, sacerdote vitalício de Poseidon auspicioso, tendo se tornado sacerdote dos grandes deuses da Samotrácia. Isso é um cargo anual indicado pelo governo ateniense em Delos. Os Dioscoros Cabiros, em nome do povo ateniense e do povo romano, apesar de Roma não administrar diretamente Delos, todas as inscrições faziam homenagem tanto a Atenas quanto a Roma, dedicou o templo, as estátuas nele e as armas aos deuses que serve. Ou seja, dedicou aos deuses da Samotrácia e ao rei Mitrídates Eupátor Dioniso, quando Teodoto, filho de Diodoro, do Súnio, era epimeleta da ilha. Isso é a datação, né? Esse Teodoto foi epimeleta, governador da ilha, em 102 a.C. Mitrídates, portanto, recebe um templo em Delos. O que havia nesse templo? Do lado de fora, no frontão externo e nas paredes internas, haviam uma série de medalhões em forma de escudo, vazado com espaço para colocação de bustos. Esses medalhões sobreviveram de modo fragmentado, poucas cabeças, em particular essa cabeça aqui, né, que possivelmente foi destruída durante a invasão de Delos pelos representantes de Mitrídates, ou logo depois da invasão, quando Roma retoma o controle da ilha, né? Então a gente tem a sobrevivência desses fragmentos e muitas das inscrições que estavam embaixo desses grandes medalhões, tanto a inscrição principal quanto os 6 medalhões que ficavam na parede de fundo, a mais larga, e os 3 que ficavam em cada uma, né, totalizando 6, são 12 medalhões, na região interna do templo. E quem são as pessoas que são homenageadas? Que são mencionadas nas inscrições, quando as inscrições sobreviveram. Gaio, filho de Hermaios, de Amissos, uma cidade na Anatólia. Um indivíduo desconhecido, mas que é chamado de amigo de Mitrídates, né? Possivelmente secretário, auxiliar de Mitrídates. Um certo Dorilau, filho de Filetairo de Amiso. Um indivíduo desconhecido, mas que é associado à corte de Mitrídates II da Pártia, que era um império em formação na região do Irã, do Uzbequistão e da Mesopotâmia, e que, em pouco tempo, em algumas décadas, seria o poder que ia barrar a expansão romana sobre a Mesopotâmia. Pápias, filho de Menófilo, de Amisos, amigo e médico de Mitrídates do Ponto. Diofantes, filho de Mitares da Gaziura, da Anatólia. Ariárates, da Capadócia, que era um sobrinho de Mitrídates do Ponto.
Antíoco da Síria, que era um dos reis mais prestigiosos do mundo antigo, ainda que não tivesse muito poder militar. Asclepiodoro, filho de Eliánax de Atenas, né, o pai do próprio dedicante. Um indivíduo desconhecido e um outro indivíduo desconhecido, mas que é associado à corte de Mitrídates da Pártia. Quais são essas regiões do mundo? Né? Quem está representado lá nesse monumento? É um monumento do Mar Egeu, mas que faz menção, aqui, de Delos, mas que faz menção a Atenas, do campo Políade, que administra a ilha, faz menção a Roma, do campo imperial, que é a principal potência do Mediterrâneo Oriental, faz menção a Samotrácia, que é a matriz religiosa da onde vem o culto de mistérios dos seus deuses, né, são deuses subterrâneos. Faz menção a duas cidades da Anatólia, a Missos, que é uma colônia milésia do Mar Negro, foi fundada já no final do período arcaico e era uma capital importante do reino do Ponto, e Gaziura, que era uma cidade dormitório residencial dos monarcas do Ponto, né? Era um reino que ficava aqui nas margens do Mar Negro. Também tem referência a Masaca e a Antioquia, onde estão os reis da Capadócia e da Síria, respectivamente. E, finalmente, a Ctesfonte, que era uma das capitais do Império Parto, que era um império tão poderoso quanto o Império Romano na Antiguidade. Né? Nisa, uma outra capital importante da Pártia. Como interpreta esse templo? Né? Ele está articulado ao campo Políade, na medida em que o sacerdote que dedicou esse templo ao rei do Mar Negro, ao rei do Ponto, Mitrídates, ele tinha um cargo anual, ele tinha que estar vinculado às estruturas da administração ateniense em Delos. Ao campo imperial, a partir de uma escolha marginal. Ele não se vincula ao Império Romano, que era inegavelmente a maior potência, mas ele se vincula a um poder ascendente que, em cerca de 10 anos, ia declarar guerra contra Roma. Durante as guerras de Mitrídates contra Roma, ocorreu um massacre de 20 mil italianos nas cidades da Ásia Menor, né? São as chamadas Vespas Asiáticas. Então, era uma potência em ascensão que, naquele momento, ainda era vista como potencial aliada de Roma e não como potencial inimiga. Né? Os romanos, na verdade, não ligavam para Mitrídates nesse momento. No ponto de vista do campo de integração religiosa, o culto dos deuses da Samotrácia era um culto periférico, e o próprio santuário desses deuses em Delos estavam lá no Vale do Ilopos, estava quase no limite urbano da cidade, diferente da Ágora dos Italianos, que estava no centro urbano, do ladinho do santuário de Apolo. E também é um campo, se articula um campo energético de um modo marginal, a partir das dedicações a esses personagens da corte. Mas essas dedicações é o que me interessa particularmente. Isso aqui eu já encerro ao penúltimo slide, né, com a categoria de cidade global. Há um debate nos estudos urbanos de diferenciar cidades mundiais e cidades globais. Cidades mundiais seriam as cidades capitais dos estados nacionais centrais nos sistemas mundo. Né? Então, seriam cidades que concentram uma grande quantidade de sedes de corporações e tem uma hierarquia definida. Né? A hierarquia dos países e potências geopolíticas se manifesta também nessas grandes cidades, que podem ser centrais, como Nova York, Paris, Londres, Xangai, ou podem ser semi-periféricas, como Miami, que faz articulação entre o poder econômico norte-americano e o Caribe, São Paulo, que articula esses fluxos da globalização com os territórios internos nacionais. Contra essa definição de cidade mundial, que foi proposta pelo John Friedman em 76, se articula, e um texto de 86 também é o mais impactante, se articulou a proposta da geógrafa socióloga Saskia Sassen, publica em 91 um livro chamado Cidade Global, em que ela fala que o que define a integração de uma cidade com a globalização não é a vinculação a um estado importante no sistema mundo, e sim a posição dessa cidade na rede de firmas que fazem globalização. Quais são essas firmas? Escritórios de advocacia que trabalham com direito internacional, agências de finanças que permitem os créditos e os sistemas intrincados das finanças mundiais, e empresas de telecomunicação que garantem a comunicação rápida para esses escritórios. Essas firmas prestam serviços avançados de comunicação global para as grandes corporações. E elas se articulam normalmente não na cidade inteira, mas numa avenida.
É o caso de Manhattan, nos Estados Unidos, da Faria Lima, como a gente brinca hoje, né? Os Faria Limers, brinca não, né? Sofre, os Faria Limers, como centro financeiro de São Paulo, né? Os centros urbanos, né? Financeiros de Singapura e várias outras cidades que não estão articuladas a uma grande potência geopolítica, mas que concentram uma grande quantidade de sedes de firmas de serviços avançados. A forma de integração das cidades mundiais, ela é muito mais rizomática. Ela estabelece laços horizontais que muitas vezes alteram as relações da hierarquia, sem negar a hierarquia. Nesse sentido, eu tenho interpretado o meu trabalho. O Santuário de Apolo, que foi construído ao longo de 400 anos, recebendo uma série de presentes de várias comunidades do Mediterrâneo, com um espaço que se articula com o espaço exterior na modalidade da cidade mundial. É, de fato, um centro religioso, né? O Delos é um centro no campo religioso fundamental, é lá que nasceu Apolo, e todo mundo quer ser homenageado em Delos. Então, você dá presentes para Delos para receber um agradecimento. Portanto, é um centro energético importante. Delos é cidade mundial por meio do Santuário de Apolo, por ser centro religioso e energético. A Ágora dos Italianos e o Templo de Mitrídates se articulam a outros campos nos quais Delos não é o centro, mas eles conseguem estabelecer relações horizontais, porque os italianos que são homenageados na Ágora dos Italianos, eles permitem contato com a Itália. Existe um caso muito particular de um fenício chamado Filóstrato de Ascalon, né? Um fenício, nasceu na Fenícia, foi para Delos, fez fortuna em Delos, armando navios. Ele consegue a cidadania napolitana, ou seja, na Itália, se transforma em italiano em Delos e é homenageado na Ágora dos Italianos. Esse tipo de laço mais horizontal é possível a partir dessas máquinas de integração dentro do espaço urbano. Como a colônia italiana se articulava ao campo imperial, que era o campo central, a Ágora dos Italianos fica no centro da cidade. O Templo de Mitrídates, por outro lado, era uma aposta desse sacerdote ateniense, que era de uma família de Rhodes, o Eliánax, de construir ligações não com a Itália, mas com a Anatólia e o coração da Anatólia, porque ele estava homenageando membros da corte do rei da Pártia, né, as cidades ficavam na Mesopotâmia e no Irã oriental. No caso, esses poderes ainda eram periféricos do ponto de vista mediterrâneo. E o santuário, e esse templo, vai ficar não no santuário de Apolo, mas no santuário periférico e marginal no campo religioso, que é o do culto aos deuses da Samotrácia. Então, a hipótese aqui é que a modalidade de integração de Delos e dos vários espaços locais permite a construção de relações variadas, né, para os seus agentes concretos que inserem Delos dentro de diferentes mundos. Isso é bastante arriscado e, eventualmente, a inserção de Delos no campo imperial, tanto com Roma quanto com Mitrídates, levou à destruição da cidade e o colapso completo desse projeto urbanístico multicultural deliano. Essas são as hipóteses que eu apresento. A conectividade cicládica e a dialética, pobreza material, riqueza religiosa de Delos, estão na base da eleição de Delos como foco, como alvo das ambições imperialistas. Ou seja, pelo fato de as Cíclades serem muito conectadas e Delos ser muito pobre, e, portanto, não é uma ameaça a ela própria, e muito rica religiosamente, por ter sido lá o Santuário de Apolo e receber as oferendas, todo mundo quer dominar Delos, ser hegemônico sobre Delos, né? Primeiro as Cíclades, Naxos e Paros, depois Atenas e Samos, depois Macedônia e Egito, depois Roma e Ponto. Ou seja, o escopo dessas disputas se torna cada vez mais amplo. É uma formação de regiões cada vez mais amplas do que eu chamo aqui de globalização. A articulação entre o campo imperial e religioso, nos quais Delos era ou semi-periferia ou centro. Com o campo comercial, quando Delos vira centro, promoveu a explosão urbana de Delos. Ou seja, não foi apenas um fenômeno comercial, mas tem uma longa história que explica Delos ser uma metrópole mediterrânea. E, finalmente, a dupla centralidade imperial, comercial e religiosa, e a semi-periferialidade imperial gerou condições para uma multiplicação rizomática de redes
por meio desses santuários e espaços de comunicação na cidade. Com isso, eu concluo. Como a gente pode fazer história global? O fundamental da história global é a gente buscar romper com o eurocentrismo. Então, eu busquei nessa apresentação não criar hierarquias entre gregos e romanos e pônticos e partos e por aí vai, ou seja, porque essa história ela não está limitada aos gregos ensinando a sua cultura para os vários outros povos, eles estão disputando espaços com outros povos, e uma crítica ao internalismo metodológico. A história de Delos é um dos casos que é inexplicável se a gente não considera os mundos maiores dentro dos quais Delos articulava, e a sociedade deliana buscava construir as suas estratégias. E também, eu busquei aqui fazer conexões históricas concretas, não explorei o problema das comparações, que é uma possibilidade, mas tentei me centrar no modo, no problema do modo como uma região específica, um local, se articula a esses mundos maiores. E aqui eu lanço as hipóteses da cidade mundial e da cidade global para explicar a especificidade dos modos de como cada espaço concreto se articula a diferentes mundos, que, por sua vez, se sobrepõem. Mas eu termino dizendo que essa não é a única forma de história global, não é a melhor forma de história global, e não deve ser o critério para definir se algo é global ou não. Por isso eu coloquei aqui um e ou, que são possibilidades de se fazer história global como um campo em que várias correntes são disputadas. Gente, eu estourei todo o tempo possível aqui, agradeço muito a atenção de quem conseguiu ficar aqui até o final.